Já que eu vou falar de um assunto aí que atinge diretamente uma categoria que eu respeito muito, inclusive a minha irmã faz parte dessa categoria, que são os médicos. Ô, letrinha difícil de entender, né? É difícil, mas felizmente isso está mudando e muita gente vai deixar de ficar embaraçada quando não entende o receituário médico. Eles estão usando o computador e assim a receita passa a ser impressa e fica mais fácil decifrar o que está escrito. Dê uma boa olhada nessa receita médica. Você consegue entender alguma coisa? Não dá para entender. Não. Eu acho que um caderno de caligrafia sairia muito bem para esse moço. Quando você vai comprar algum remédio, você passa numa receita, assim, é difícil? Já pegou receitas assim? E o médico falou assim, manda essa médica aí voltar para a escola, porque não tem. É porque a letra dela era meia tremidinha e era tipo código, sabe? Bem diferente do que é. Essa melhorou bastante, né? Olha, não tinha nada a ver. Que eu... Não, quantas pessoas conseguiram ler aquela? Letra de médico é mesmo difícil de entender. Quem nunca teve de decifrar essa letrinha para comprar um remédio ou fazer um exame? Lucinéia, conseguiu entender alguma coisa aí? Bem difícil. Bem difícil. A gente tem que tentar decifrar, não é? Sim, sim. Bem difícil mesmo. Tem que tentar, tem que ir por tato mesmo e tentar entender o que está escrito. Os farmacêuticos ajudam. Eles têm uma técnica para compreender o manuscrito médico. Mesmo assim, às vezes ficam em dúvida. Se a gente está em dúvida, né, nós trabalhamos em diversos profissionais, a gente tenta tirar a dúvida com o colega, né? E também a gente pode entrar em contato com o médico, né? Para assim estar realizando a leitura da receita, né? A posologia, a dosagem e o modo que vai ser administrado para o paciente. Uma caligrafia ruim é normal e todo mundo pode ter, mas numa receita médica é um problema sério. Segundo uma empresa britânica voltada à área da saúde e tecnologia, quase 70% dos casos de erros em medicações acontecem por causa da incompreensão da receita médica. E comprar um remédio errado pode até levar à morte de uma pessoa. Se você pegar um paciente com uma infecção, por exemplo, que ele é resistente ao antibiótico A, e você deu antibiótico B. E lá na farmácia o balconista entendeu que é o A e não o B. Ele vai estar tratando de uma infecção pelo qual não vai responder, não é? E assim N outras possibilidades. A Cícera teve uma alergia no olho por causa de um remédio errado. Desempregada, teve que gastar mais comprando a medicação certa. Você fica desesperado quando você acorda de manhã. Você acostuma a enxergar e acorda sem conseguir abrir o olho, só que o olho está aberto, está grudado. E ainda teve que gastar mais. Gastei 3 vezes o que eu gastei lá e pedi para eles ressarcir e eles não ressarciram. O Código de Ética do Conselho Federal de Medicina proíbe receitar de forma ilegível. Mas na correria do consultório, muitos médicos acabam escrevendo de uma forma que não dá para entender. A prescrição médica eletrônica veio para solucionar o problema. Com a receita digitalizada, não tem erro. E agora, o que você achou? Você acha que assim dá para entender melhor? Agora, perfeito. Muito, muito melhor. Agora não tem erro, né? Não vai correr o risco de... Não, agora está nítido, bem nítido. Cerca de 80% dos médicos do estado de São Paulo já usam algum tipo de tecnologia nas consultas. Mas a adoção da prescrição eletrônica ainda está no começo no país. Continua no processo de regulamentação do Conselho Federal de Farmácia. A gente tem que ter essa ferramenta, já não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade mesmo. Infelizmente não são todos, não é uma realidade ainda brasileira, falando em termos de território nacional, que todos os colegas médicos tenham acesso a isso. Nesses grotões do Brasil, infelizmente isso provavelmente não será uma realidade. Mas as pessoas têm que entender que se não tiver essa ferramenta, tem que ter o bom senso, você escrever legível, para que você possa atingir o objetivo daquela consulta perante o seu paciente.